Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Êxodo, rezando com o tema Aliança do Sinai. Está em Êxodo, capítulo 19:1 ao capítulo 39:38. Aliança do Sinai. Êxodo 19:1 ao 39:38. São 6 partes meditando com este tema e estamos iniciando agora a 5ª parte, ídolos não. Você acompanha na Bíblia ídolos não em Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 35. E nós iniciamos agora a nossa meditação. Ídolos não. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, com muito zelo, com muito amor à palavra de Deus, iniciamos agora a nossa meditação. Ídolos não. Está no livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 35. Meus irmãos, nós meditamos que Deus não só autoriza imagens na igreja, como Ele mesmo mandou fazer 2 imagens de querubins de ouro para que fossem colocadas no principal lugar da tenda do encontro. As imagens na igreja têm a função de embelezar o espaço sagrado e ajudar o povo a viver e mergulhar na presença de Deus. Tanto é que as imagens dos querubins de ouro deveriam ter os rostos voltados para o centro da Arca da Aliança, como que dizendo para o sacerdote que é para Deus que ele deveria olhar. Se até Deus usou imagens para embelezar a tenda do encontro e depois o templo de Salomão em Jerusalém, isto significa que a igreja não só pode, como deve usar imagens também. Criticar a Igreja Católica pelo uso de imagens sacras em última instância é criticar o próprio Deus. Pois bem, agora vemos que o mesmo Deus que permitiu o uso de imagens também proibiu a fabricação e o uso de ídolos. Imagens de ídolos são 2 coisas completamente diferentes. Os ídolos são fabricados para serem adorados como se fossem deuses. Existem os ídolos de barro, mas existem também os ídolos de dinheiro, ídolo político, ídolo jogador de futebol, ídolo artista e etc. Então tem muitos ídolos. Deus repugna todos os ídolos de todo tipo de idolatria. Naquele tempo, quando o povo notou que Moisés estava demorando para descer da montanha, reuniu-se em torno do sacerdote Arão e pediram para ele fazer um Deus que caminhe à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Arão faltou com o seu dever de sacerdote e, ao invés de orientar, respondeu-lhes. Então vejamos, meus amados irmãos e irmãs, a resposta de Arão no livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 2 seguintes. Veja o que Arão respondeu. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, filhos e filhas e tragam aqui. Então todo o povo tirou os brincos e os levou para Arão. Este recebeu o ouro, fundiu no molde
e fez a estátua de um bezerro. Então eles disseram: Israel, este é o seu Deus que tirou você do Egito. Vejam, meus irmãos, quanta ignorância! Esqueceram o Deus verdadeiro em troca de um bezerro de ouro. Desviaram-se logo do caminho que Deus lhe havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o adoraram, oferecendo a ele sacrifícios e dizendo: Israel, este é o seu Deus que tirou você do Egito. Isto entristeceu e ao mesmo tempo indignou bastante o coração de Javé. Era um povo pervertido, um povo de cabeça dura, que só não foi destruído naquele exato momento por conta da intercessão de Moisés e da sua fidelidade à aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Imagine você, quando Moisés desceu a montanha e se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças. Ele ficou enfurecido, jogou as tábuas e as quebrou no pé da montanha. De fato, a idolatria quebra a comunhão com Deus. Por isso ela é abominável. Então Moisés pegou o bezerro que haviam feito e queimou e o moeu até reduzi-lo a pó. Depois espalhou o pó nas águas e fez os filhos de Israel beberem. Respondeu Arão por não ter repreendeu Arão por não ter orientado o povo no exercício do seu ministério sacerdotal e gritou: Quem estiver ao lado de Javé, venham até mim. Porque diante de tanto mundanismo, era necessário renovar a opção fundamental por Deus e seu projeto libertador. E todos os filhos de Levi se reuniram em torno de Moisés, manifestando assim o seu arrependimento e desejo de viver em comunhão com Deus. Com a mentalidade própria daquela época, aqueles que não renunciaram à idolatria morreram às custas dos seus próprios pecados. Moisés retornou ao Monte Sinai para interceder pelo povo e disse para Javé: Este povo cometeu um pecado gravíssimo, fabricando um Deus de ouro. Agora, porém, ou perdoas o pecado deles, ou me risca do teu livro. Eu repito para você esta intercessão de Moisés para o povo, diante de Deus, diante de Javé. Este povo cometeu um pecado gravíssimo, fabricando um Deus de ouro. Agora, porém, os perdoa o pecado deles, ou me riscas do teu livro. E Javé respondeu: Riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Agora vá e conduza o povo para onde eu lhe disse. Meu anjo irá na frente. Mas quando chegar o dia das contas, eu punirei o pecado deles. E Javé castigou o povo por adorar o bezerro que Arão tinha feito. Meus amados irmãos e irmãs, na Bíblia Sagrada, a idolatria sempre é encarada como traição, prostituição e adultério espiritual. Um povo de cabeça dura que peca pela infidelidade à aliança. Se prostitui com os ídolos do mundo e adultera o seu relacionamento. Por detrás de tudo isso,
os demônios estão em ação, pois eles sabem muito bem que a força do homem reside em Javé. Escutem bem, meus irmãos. Sem Deus, o homem idólatra vai decaindo no vazio existencial, pois os ídolos são vazios e não têm nada a nos oferecer, mas são usados pelos demônios para seduzir, enganar, matar e destruir. Os ídolos nada podem. Os demônios que os utilizam, sim. Então, repito, para que fique bem claro. Os ídolos nada podem. Os demônios que os utilizam, sim. Séculos depois, veremos o rei Jeroboão cometendo o mesmo pecado ao colocar para adoração 2 bezerros nos templos de Dan e Betel. Vejamos esta passagem bíblica em 1 Reis, capítulo 12, 28 seguintes. Então, Jeroboão teve a ideia de fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já foram demais a Jerusalém. Israel, aqui está o seu Deus, aquele que tirou você da terra do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e instalou o outro em Dan. Isto foi causa de pecado. O povo foi em procissão diante do bezerro até Dan. Finalizando, meus amados irmãos e irmãs, que você possa guardar isso no seu coração, na sua mente. A idolatria é uma semente ruim que cria raízes e deve ser combatida de forma permanente com sabedoria e adoração. E eu repito para que fique bem gravado no seu coração. A idolatria é uma semente ruim que cria raízes e deve ser combatida de forma permanente com sabedoria e adoração. Amém, meus irmãos. Amém, aleluia, amém. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, convido você agora para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós meditamos está em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 a 35. Êxodo 32, versículos 1 a 35. Que você possa agora fazer esta leitura e, após fazer a leitura, deixe aqui no canal o seu comentário. Comente o que você entendeu desta leitura. Faça o seu CCC, curtindo, deixando aqui o seu joinha, comente e compartilhe os vídeos do canal DJC Brasil, comente o curso bíblico católico. E se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. E com alegria nós estamos encerrando a 5ª parte da meditação do tema Aliança do Sinai no livro do Êxodo, do nosso curso bíblico católico. Graça e paz, Deus abençoe você e sua família e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.